esse novo tempo, para essa nova caminhada. Assim seja, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Amém. Obrigado por você ter vindo nessa noite chuvosa. Que noite terrível. Amém. Hoje de manhã não estava chovendo, mas penso um frio que estava aqui de manhã. Nós estava congelando assim aqui hoje de manhã, né? Nós acabamos o culto hoje em 1h15. 1h15 a gente largou daqui hoje. Estava apavorado com o frio que estava. Amém? Eu sei que agora também está frio, eu sei que agora também está úmido, querido. Mas olha só, preste atenção naquilo que Deus vai falar. Amém? Preste atenção, se você puder anotar, querido, anote aquilo que Deus está falando nesse tempo. É muito importante quando nós anotamos aquilo que Deus está falando. Você sabia, querido, que 10% daquilo que nós ouvimos, nem 10% daquilo que nós ouvimos, nós conseguimos armazenar no nosso cérebro? Se eu perguntar para você, querido, que eu preguei semana passada, talvez você não saiba. Amém? Por quê? Porque, querido, o nosso cérebro, ele não tem o poder de processar todas as coisas. Mas quando nós anotamos, querido, além de ficar armazenado num papel onde nós podemos ali, né, recorrer quando nós precisamos, também escrever no papel é uma das técnicas de memorização. Você sabia disso? Sempre que você quer memorizar algo, pega uma folha de caderno e começa a escrever. Versículo bíblico, você quer memorizar? Pega lá e faz assim, escreve e repete por várias vezes ele. Você não termina uma folha de caderno, com certeza você já memorizou ele, pro resto da sua vida. Sabia disso? Se não sabia, querido, toma isso como um exercício de memorização. Amém? Por isso é importante nós também, querido, anotarmos a palavra de Deus. Depois você vai entender, talvez, no meio da palavra, o porquê é tão importante você anotar ela. Amém? Querido, olha só, nós estamos começando hoje, nesse domingo, né? Ou melhor, já começamos pela parte da manhã, uma nova série de mensagens. Léo, se tu puder, eu não sei se é tirar o meu retorno ou é para frente, eu não sei, porque como está pouca gente, está com eco. Nós começamos, querido, uma nova série de mensagens hoje pela manhã, e nós vamos trabalhar essa mesma mensagem agora à noite, querido. E o tema, querido, dessa nova série de mensagens que nós estamos trabalhando nesse mês de outubro é Indo em Frente. Amém? Amém, querido. Eu fielmente acredito naquilo que nós falamos no domingo passado. Aonde, querido, eu acredito que uma luz verde de Deus, Léo, uma luz verde de Deus acendeu. Deu uma briga por causa dessa luz verde. Aí está a luz verde. Eles disseram de manhã que eu não falei da luz verde. Quem estava aqui de manhã sabe que eu falei. Acendeu então o sinal verde de Deus para a nossa vida, querido, nesse mês, amém? Acendeu o sinal verde de Deus, Deus nos dando ok para a gente avançar. Eu acredito, querido, fielmente, nesses próximos que restam, ainda não completos, né? Já estamos ali avançados um pouquinho no mês de outubro, mas eu acredito, querido, que nós ainda vamos viver muitas coisas de Deus para a nossa vida nesses próximos, querido, talvez 90 dias que ainda restam aí, 80 e poucos dias para encerrar o ano, perdão. Amém? Então eu acredito, querido, que Deus tem algo novo para nós ainda nesse tempo. Amém? Você crê nisso? Aleluias! Pastor, por que o senhor acredita nisso? Querido, Daniel vai dizer o seguinte, Daniel no capítulo 2, no versículo 21 vai dizer: Ele, o nosso Deus, é quem muda os tempos e as estações. Amém? Então eu acredito, querido, que quando acendeu o sinal verde de Deus para nós nesse tempo, eu acredito, querido, que Deus está mudando realmente, literalmente o tempo para nós e de uma forma literal também, né? A gente pode dizer que está mudando as estações. Nós entramos agora na primavera, e eu quero dizer para você, querido, que eu acredito, amém? Que nós estamos entrando literalmente, querido, num tempo da primavera de Deus para as nossas vidas. Eu acredito que o inverno da nossa vida, querido, de 2020 já acabou, amém? Tem um comediante no Facebook, ele é catarinense, então ele estava fazendo uma paródia sobre 2021. Léo, ainda, pelo menos para mim, está muito alto. Se você baixar, eu subo o meu tom de voz, e aí eu acho que fica praticamente tranquilo. E ele estava fazendo uma paródia, querido, escute só, onde ele diz assim, bom, o negócio é o seguinte, vamos comprar
tudo, vamos comprar luzinha de Natal, vamos lá, vamos comprar confete, vamos começar a fazer, enfeitar a casa, vamos lá, vamos começar agora. Deu para 2020, não vamos esperar até dezembro, já vamos celebrar o fim de 2020 agora, porque 2020 não teve nada de bom para nos oferecer, né? E eu achei interessante aquilo que ele falou, né? Porque tem muitas pessoas dentro dessa perspectiva, querendo que 2020 pudesse, se possível, acabasse hoje. Amém? Mas não, querido, nós aprendemos que, não só aprendemos, mas cremos também que uma estação mudou. Deus pode mudar as estações e Deus pode realmente, querido, mudar o tempo. Os tempos mudaram. Nós estamos por viver, querido, algo novo de Deus ainda em 2020. Amém? Você crê nisso? Você pode dar um glória a Deus nessa noite se você crê nisso? Aleluias! Que você ainda vai viver algo de Deus. É tempo, querido, de avançar, é tempo de ir em frente. Agora a grande pergunta para nós, querido, o que é necessário para a gente seguir em frente? Vamos lá, qual é o tema da nossa mensagem hoje? Você deve ter recebido um WhatsApp. Qual é o tema da mensagem hoje? O primeiro passo. O que é necessário, querido, para nós irmos em frente? Dar o primeiro passo. Sem que nós venhamos dar o primeiro passo, querido, escute o que eu vou dizer para você, dificilmente nós vamos começar. Tudo começa pelo primeiro passo, toda a caminhada, né? Tem um ditado que diz, ela começa pelo primeiro passo. Só que, no entanto, querido, nós sabemos também e temos a convicção que nem sempre o primeiro passo, dar esse primeiro passo é fácil. Nem sempre dar o primeiro passo é fácil. E a pergunta seria, pastor, por que será que não é fácil? Você sabe que Platão escreveu algo, querido, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, que talvez venha responder isso para nós. E tem uma frase de Platão que vai dizer assim, o primeiro passo não vai mover o mundo, mas o primeiro passo vai mover a nós mesmos. Platão vai dizer que o primeiro passo, querido, que nós damos não move o mundo, mas vai mover a nós mesmos. Talvez isso seja uma resposta, querido, porque é tão difícil para nós muitas vezes darmos esse primeiro passo, porque esse primeiro passo vai acabar movendo nós mesmos. Nós temos, querido, muitas vezes uma perspectiva errada da vida. A gente pensa que a vida é uma escada rolante, né? Onde a gente sobe o primeiro degrau e a escada nos leva até o lugar que a gente quer chegar, ou até o objetivo. A vida, querido, ela não é assim. A vida pode ser uma escada sim, onde tem muitos degraus, mas nós precisamos subir todos eles. Amém? Nós precisamos subir todos os degraus para que possamos alcançar os objetivos. O texto que nós acabamos de ler, querido, fala sobre uma promessa de Deus a Abraão. E para que Abraão pudesse, querido, ter essa promessa cumprida na sua vida, o que Abraão precisou fazer? Abraão precisou dar o primeiro passo. Se Abraão não tivesse dado o primeiro passo, querido, em direção à promessa de Deus, com certeza a promessa de Deus não teria se cumprido na sua vida. Então, querido, é pensando nesse primeiro passo essa noite. Eu quero, querido, nessa noite encorajar ou energizar você, para a fim de que você possa dar esse primeiro passo hoje na sua vida. Para que hoje nós possamos começar esse processo dessa caminhada, seguindo em frente, a fim de que possamos viver tudo aquilo que Deus realmente tem para as nossas vidas. Amém? E eu gostaria de falar sobre 4 fatores fundamentais ou essenciais para que possamos dar o primeiro passo na nossa vida. Se você tiver uma caneta, vai anotando, eu não vou me deter muito em cada um deles. Amém? Até por causa do nosso horário, mas eu gostaria que se você ficasse com o subtítulo de todos eles, bem, querido, talhado na sua mente, com certeza, querido, algum efeito essa palavra vai surgir na sua vida. E o primeiro fator fundamental, querido, para que a gente possa dar o primeiro passo, chama-se descontentamento. Você pode repetir comigo? Diga, descontentamento. Não, vamos de novo, você consegue. Eu sei que não é tão positivismo assim, né? Tão positivista assim, né? Como a gente gostaria de ouvir, né? Mas com certeza vai trazer resultados positivos para a nossa vida. Amém? Diga comigo, o primeiro fator, diga assim, chama-se descontentamento. Amém? O descontentamento, escute o que eu vou dizer para você, querido, é o combustível para o primeiro passo na mudança da vida de um homem. O primeiro, ou o melhor combustível, querido, para o primeiro passo da nossa vida chama-se descontentamento.
Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Não vos conformeis com esse mundo. O que Paulo estava insinuando? Paulo estava insinuando, querido, que nós, seres humanos, temos uma facilidade de tomar forma ou de nos conformar. Esse é o significado da palavra. Conformar significa tomar forma. Por isso, querido, é completamente essencial o descontentamento. Pastor, então o senhor está querendo dizer que eu tenho que ser alguém descontente? Não, de forma nenhuma. Esse não é o fim da mensagem. Não é que você seja uma pessoa descontente, não. Mas que você seja, sim, querido, uma pessoa contente. Mas contente, querido, porque o seu contentamento é um contentamento verdadeiro. A palavra contentar ou contentado, querido, ou contentamento significa satisfeito ou feliz. Por que talvez eu esteja dizendo, querido, que nós precisamos muitas vezes ter alguns momentos na nossa vida de descontentamento? Porque, querido, como nós nos adaptamos muito facilmente às situações, nós tendenciamos a nos contentar facilmente com aquilo, querido, que não está nos dando prazer ou talvez nos trazendo felicidade. E eu brinquei pela parte da manhã, escute só, e eu disse que haver uma prova disso muito simples. Nós sabemos que choveu uma semana inteira aqui no Jardim América. As ruas estão intransitáveis, sim ou não? Intransitáveis, tá? Um buraco em cima do outro. Agora, querido, imagina comigo que amanhã abra um sol para nós que transitamos dia após dia aqui no bairro. O que nós gostaríamos para nos contentar que acontecesse amanhã? Que o prefeito liberasse quem para passar aqui na rua? A patrola. É ou não é? E aí quando passa a patrola, como é que a gente fica? Feliz, porque agora a gente não precisa andar mais assim. É ou não é? A gente anda pulando dia de buraco. Aí quando passa a patrola, a gente fica feliz. Agora veja só, querido, qual é o nosso pensamento para uma segunda-feira depois de chuva? Qual é o nosso contentamento? O nosso contentamento é que o prefeito mande a patrola passar. Por que a gente tem esse contentamento de um prefeito mandar uma patrola passar, querido? Porque a gente passa a crer e acreditar que isso, querido, é o que nos satisfaz. Sendo que isso não é o que nos satisfaz, satisfeito nós seríamos ou ficaríamos se, querido, nós tivéssemos as nossas ruas pavimentadas. Mas como nós não temos as nossas ruas pavimentadas, querido, veja só, nós já nos acostumamos com a realidade que nós temos. Então o nosso nível de contentamento, escute só, muda, é transformado. E aí o nosso nível de contentamento, querido, que escute só, deveria ser baseado, querido, no fruto da nossa felicidade. Agora ele está baseado no fruto da nossa conformidade. Esse é o grande problema. Muitas vezes nosso contentamento é fruto de uma conformidade e não de nossa felicidade ou de nossa satisfação. Então quando nós olhamos, querido, muitas vezes para algumas vidas, para algumas famílias, para alguns relacionamentos, nós vamos perceber o quê? Exatamente isso que nós estamos falando. Casamentos que não são felizes, famílias que não são felizes, relacionamentos, querido, que não são felizes, mas no entanto as pessoas vivem 10, 20, 30, 40, 50 anos da sua vida em conformidade, porque se conformaram com a realidade que estão vivendo. E aí você pergunta, você é contente? A pessoa, dentro da perspectiva dela, de contentamento por meio da conformidade, ela diz, eu sou. Mas como pode ser feliz? Não sou feliz, mas estou contentado com o que tenho. Então você não está contentado, você está conformado. Muitas vezes, querido, na nossa vida, nós estamos vivendo dentro dessa perspectiva. Aonde nós estamos conformados e estamos gerando um nível de contentamento que não é baseado na realização e nem na felicidade. Amém? Talvez Deus esteja falando com alguns. Existem momentos na nossa vida, escute o que eu vou dizer para você, que nós precisamos entrar em algumas crises.
Existem áreas da nossa vida, querido, que precisam entrar em crise. Ninguém gosta de entrar em crise, sim ou não? Claro que não. Mas uma crise financeira, muitas vezes, para nós, querido, ela é necessária para que nós possamos aprender a administrar de forma correta o nosso dinheiro. É na crise, querido, amorosa, que o verdadeiro amor se estabelece e o falso vai embora. Muitas vezes estamos sendo, escute o que eu vou dizer para você, escravo das nossas acomodações. Nos contentamos, porque nos conformamos e estamos acomodados. E literalmente, escute, estamos sendo escravizados pelas nossas acomodações. Eu nem vou trabalhar isso aqui, eu poderia trabalhar 1 milhão de coisas. Poderia trabalhar o nosso condicionamento físico. Sabe aquele pneuzinho que a gente olha no espelho e a gente vai se contentando com ele. Não, mas eu sou feliz assim, né? A gente diz, não, eu sou feliz gordinho. Mentira, a gente está se contentando, a gente não é feliz. É ou não é? Fala a verdade. Né, Léo? A gente queria ter uma barriguinha tanquinho, né? Não. Aqui, que briga que a gente tem. Aí a gente diz assim, que nem diz o meu cunhado, não, eu não quero emagrecer muito, assim tá bom. Não, a gente está se contentando, querido, com coisas que não nos trazem felicidade. Nós estamos sendo, querido, escuta, escravos literalmente das nossas acomodações. Quantas coisas na nossa vida, querido, nós já deveríamos ter tomado posições para que elas viessem a ser transformadas. Mas para que o primeiro passo aconteça, é completamente necessário um descontentamento. Sem que você entre num nível de descontentamento, querido, nada vai mudar. Nós somos, escute o que eu vou dizer para você, escravos daquilo que nós toleramos. Tudo aquilo que você tolera, vai gravando isso, querido, está te dominando. Eu falo aqui uma frase de vez em quando, ou vez em quando, que nem diz alguns, né? Que diz assim, não reclame daquilo que você tolera. Tem gente reclamando de algumas circunstâncias da vida que estão tolerando. Então, se você está tolerando, você não deveria reclamar deles. Deve haver, querido, para que haja uma mudança na nossa vida, um alto índice, muitas vezes em algumas áreas de insatisfação. Juízes, no capítulo 6, vai falar da história de Israel, que durante 7 anos, querido, foi subjugada. Nós falamos isso esses dias, pelos medianitas. E a Bíblia vai dizer, querido, que eles foram se adaptando, literalmente, segundo aquilo que o apóstolo Paulo fala, foram se conformando, e porque foram se conformando, foram adaptando a sua vida à realidade que estavam vivendo. 7 anos eles semeavam, e durante 7 anos a Bíblia diz que vinha o inimigo e roubava todas as suas colheitas. Sabe o que a Bíblia diz que aquele povo, querido, começou a fazer? Construíram nas cavernas, nos lugares altos, construíram ali buracos e fizeram daqueles lugares moradias, a fim de que eles pudessem colher o pouco que conseguiam colher e se esconder. Permitindo que o inimigo, querido, roubasse tudo que eles tinham. Sabe o que é isso? Isso é um alto índice de conformidade. Um alto índice, querido, de uma falsa satisfação. Tá bom, pelo menos hoje ganhamos para comer. Pelo menos hoje conseguimos tirar para comer. A conformidade, escute o que eu vou dizer para você, querido, vai nos levando a um nível de adaptação. Nós vamos adaptando algumas áreas da nossa vida, porque nós vamos nos conformando com elas. Mas a mudança não chega, querido, até que nós entramos num nível de insatisfação. A Bíblia diz que depois de 7 anos, aquela nação começou a clamar ao Senhor. E aí então, querido, sabe o que aconteceu? Deus respondeu eles, Deus enviou um profeta, e a Bíblia diz que depois Deus enviou um anjo, e a Bíblia vai dizer que depois Deus levantou um homem chamado Gideão. Você conhece a história?
E sabe o que aconteceu, querido? Depois daquele momento de insatisfação, eles deram um primeiro passo em busca daquilo que Deus tinha para a vida deles, e eles venceram os inimigos. Tiveram a sua vida, querido, completamente transformada, completamente restaurada. Uma mudança de vida, querido, só vai acontecer se nós nos sentirmos completamente insatisfeitos com algumas coisas, querido, e nos posicionarmos, que essa insatisfação seja um combustível na nossa vida, querido, para que nós possamos dar o primeiro passo, e não o primeiro passo da segunda-feira. Existe no nosso meio uma síndrome da segunda-feira. Você conhece a síndrome da segunda-feira? Não, segunda-feira eu começo. Quem já começou o regime, ou está começando há alguns anos o regime na segunda-feira? Não, segunda-feira, agora é só o final de semana. Querido, a gente está sempre procrastinando as decisões que nós precisamos tomar. Não permita que algumas realidades, querido, piorem, para que o seu nível de insatisfação aumente. Se você está insatisfeito agora, comece a buscar a mudança agora. Amém? Vamos usar aquela frase comum que a gente diz: não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer. Diga, é hoje. Segundo fator, querido, essencial para a nossa transformação, chama-se decisão. Diga comigo, decisão. Vocês estão com mais frio que o pessoal da manhã, hein? O segundo fator chama-se decisão. Gênesis no capítulo 12, no versículo 4, vai dizer assim: partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara. Amém? Olha o que diz o texto: partiu, pois, Abraão. Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. Por que Abraão saiu da onde ele estava para ir peregrinar em direção à terra que Deus havia prometido para ele? O que impulsionou, querido, aquele homem a sair do lugar onde ele estava? O chamado de Deus, a voz de Deus para a vida dele. Com certeza, nós dentro das nossas perspectivas diríamos: sim, pastor, Deus chamou ele, Deus comissionou ele, por isso que ele foi. Não. Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você vá se escandalizar, querido. Nem sempre que Deus fala, ou nem sempre as vezes que Deus fala, é sinal de que haverá alguma mudança, ou de que algo vai acontecer. A gente tem a ideia, se Deus falou, está falado. Será? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas coisas Deus já falou com você, ou falou para você, e até hoje elas não aconteceram? Talvez aqui entre a questão da soberania e do poder de Deus, né? Se nós tivéssemos tempo, quem sabe nós poderíamos trabalhar isso. Muitas vezes, querido, com certeza, nem tudo que Deus fala, querido, em relação a nós ou para nós acontece na nossa vida. E por que nem tudo que Deus fala, pastor, acontece? Quer dizer que Deus então é mentiroso em relação àquilo que Ele diz? Não, em hipótese alguma. Deus não é mentiroso em hipótese alguma, querido. No entanto, muitas vezes não acontece aquilo que Deus fala para nós, porque simplesmente nós não tomamos uma decisão em relação àquilo que Deus fala para nós. Abraão não saiu porque Deus mandou, Abraão saiu porque ele decidiu sair. Porque se ele não quisesse sair, ele tinha ficado, concorda comigo, sim ou não? Sim. Se Abraão não quisesse ter ido, pastor Rafael, ele tinha ficado onde ele estava. Há uma perspectiva de que o Terá, pai de Abraão, foi chamado outrora por Deus, e no entanto, estou nem aí para ti. Não respondeu a Deus, não tomou uma decisão em relação àquilo que Deus estava falando. Muitas vezes, escute o que eu vou dizer para você, querido. Nós não estamos tendo uma decisão na nossa vida em relação àquilo que Deus está falando para nós. Abraão não recebeu nada mais, nada menos de Deus, querido, quando nós acabamos de ler aqui no versículo 4, do que uma revelação de Deus para a sua vida. E eu falei aqui de manhã e disse: olha, talvez esse texto possa trazer para nós uma nova concepção acerca do que é uma revelação de Deus.
Talvez uma concepção muito diferente da perspectiva que nós temos em relação a uma revelação de Deus para a nossa vida. E se há um erro, querido, que o ser humano comete na sua vida com Deus, ou no seu relacionamento com Deus, é todas as vezes que vai se encontrar com Deus, é querer uma revelação nova de Deus para a sua vida. Pensa num erro que nós cometemos. E eu gosto de dizer, e talvez pensar que esse erro, querido, seja fruto da nossa imaturidade espiritual. Porque não há sentido de todas as vezes me encontrar com Deus, pedir uma nova revelação de Deus para a minha vida. Existem algumas igrejas, querido, talvez isso seja o ápice talvez do escárnio de algumas igrejas pentecostais, falar um negócio deles. Porque tem igreja, querido, que se Deus não revela, não é culto. E nós fomos criando um povo baseado e firmados sempre numa nova revelação de Deus. Hoje eu vou ir para ver o que Deus vai falar, né? A gente até parece que faz de Deus pai de santo, né? Pai no santo, você vai, não sei se já foi, né? Aí vai botar carta, vai botar o que for lá, tu quer uma resposta, quer saber o que o camarada vai falar. E a gente é assim às vezes com Deus, está se relacionando da mesma forma com Deus. O que seria uma revelação de Deus, querido? A palavra própria já fala, é revelar uma ação. Sempre que Deus nos dá uma revelação, Deus está revelando a nós uma ação. O que Deus estava fazendo? Deus estava dando uma revelação para Abraão. Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Uma revelação. Deus estava revelando uma nova ação para Abraão. E qual é o nosso erro, querido? Muitas vezes vamos explicar de uma forma prática. Eu expliquei aqui de manhã, acho que alguns aprenderam isso. Imagine que nós estamos aqui, querido, nessa igreja, e a última porta, a porta de saída lá seja a porta número 10. E a porta que está na minha frente aqui, a porta número 1, subsequente, querido, nós temos a porta número 2, a porta número 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, até nós chegarmos a 10. Para nós sairmos dessa peça, pense comigo, nós precisamos passar por essas portas. Então toda palavra de revelação que Deus dá para a nossa vida é Deus nos revelando uma ação. Toda palavra de revelação de Deus para a nossa vida é uma chave que destrava uma porta, que nos dá acesso a um novo ambiente. Imagine comigo, querido, que nós viemos no culto hoje, e hoje o que Deus está nos dando é uma palavra de revelação para nossas vidas, que vai destrancar a porta número 1. Aí, querido, acontece o seguinte, que na próxima semana eu venho aqui e digo assim, Deus, me dá mais uma revelação, me dá a chave da porta número 2, mas a chave da porta número 1 ainda está comigo e eu ainda não passei a porta número 1. Eu consigo abrir a porta número 2, sim ou não? Não. Porque primeiro eu tenho que abrir a porta número 1. Aí eu venho na outra semana, pastor Luciano, e digo assim, Deus me dá outra revelação, eu quero a chave da porta número 10, porque eu estou preocupado, é sair, querido, chegar lá do outro lado. E aí eu venho e digo, Deus me deu uma revelação, Deus me entregou a chave da porta número 10, eu vou conseguir sair daqui até lá, sim ou não? Tem sentido de eu receber uma nova revelação de Deus, se eu não abrir, querido, a porta número 1? Tem sentido ou não tem sentido? Não, não tem sentido nenhum. E por não ter sentido, Deus não assim o faria. Deus não me dá a chave da porta número 10, se Ele sabe que eu preciso passar por 9 portas até chegar lá. Deus vai me dando de forma racional e subsequente, porta após porta, mensagem após mensagem. Todas as vezes, querido, que eu recebo uma revelação de Deus, então eu dou, querido, uma resposta, então eu decido diante daquilo que Deus está falando, então se abre uma porta, e quando se abre uma porta, querido, eu estou pronto então para avançar, para ir em frente, para receber uma nova revelação, uma nova ação de Deus. Mas essa não é a perspectiva que nós queremos. Nossa perspectiva é chegar lá do outro lado, custe o que custar, da forma que for. Revelação é revelar ação. Toda revelação de Deus está ajustando uma nova ação humana. A mensagem que você está recebendo hoje, escute o que eu vou dizer para você, é uma revelação de Deus.
a fim de que Deus possa ajustar a sua ação humana. Sabe quantos anos Deus pregou aquela nação de Israel? 40 anos. Eles estavam, querido, dos 7 que eles estavam sendo subjugados, os outros 33 anos para trás, eles estavam desviados do Senhor. 40 anos eles passaram longe do Senhor. E sabe qual era a mensagem de Deus? A mesma. "40 anos Deus liberou a mesma mensagem. Sabe o que Deus disse para aquele povo? Deus disse assim: eu vos enviei um profeta e vocês não ouviram. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu dei uma revelação. Eu dei uma chave para vocês mudar a história da vida de vocês. Faz 40 anos que eu estou falando a mesma coisa. E 40 anos vocês seguem fazendo a mesma coisa. – 430 anos, querido, no deserto não, no Egito. A mensagem de Deus era a mesma. 40 anos no deserto, a mensagem de Deus era a mesma. 2000 anos, querido, e 20 anos, 2020 anos, a mensagem de Deus continua sendo a mesma. A revelação é a mesma. Arrependei-vos. A gente não se arrepende e quer dar o próximo passo. Tem salvação sem arrependimento, sim ou não? Não. Então não tem como dar o passo da salvação, querido. Não tem como receber a chave da salvação, se antes eu recebi a chave do arrependimento e não passei pela porta do arrependimento. Que profético esse culto, pastor. Não, isso não é profético. Profético para nós é se a gente estivesse falando da porta 10 e não da 1. Toda a revelação de Deus está ajustando uma ação humana. A palavra de Deus é como um despertador. Tem o poder de nos acordar, mas não tem o poder de nos tirar da cama. O despertador pode te acordar, sim ou não? Mas não pode te tirar da cama, pode? Não. Como que você sai da cama quando o despertador desperta? O que tira você da cama? Assim é a palavra de Deus. Não basta ter uma insatisfação se você não tiver uma decisão. Uma pessoa insatisfeita, sem atitudes, escute o que eu vou dizer para você, não passa de um murmurador. Vou falar de novo, uma pessoa insatisfeita, sem atitude, ela não passa de um murmurador, um reclamão, está sempre reclamando da vida. Mas a vida não muda, por quê? Porque ele não tem atitude para que a vida mude. Conhece alguém assim, não? Abraão decidiu avançar. Quais áreas, querido, da nossa vida nós precisamos decidir avançar, dar o primeiro passo nesses dias, para ir em frente? Aproveite, una o útil ao agradável. Ou seja, aquilo que Deus está falando, querido, nesses dias, juntamente com as nossas decisões. Decida não somente ouvir, mas decida praticar aquilo que Deus está falando. Pegue as revelações de Deus, as chaves que Deus está dizendo para você. A insatisfação é uma chave de Deus, é uma revelação de Deus. A decisão é uma revelação de Deus para a sua vida essa noite. Se você colocar isso em prática, querido, você não vai precisar mais de um milagre. Por quê? Porque a sua vida vai mudar de forma natural. Nós buscamos o milagre, querido, porque não queremos o esforço da mudança de forma natural. Posso ouvir um amém? Diga amém, pastor, o senhor está sério. Confessa o teu pecado. Nós somos assim, querido, nós queremos um milagre porque não queremos passar o trabalho da transformação naturalmente. Quem aqui não queria que Deus liberasse, que os cientistas liberassem um remédio, querido, uma pílula para você tomar hoje, amanhã você está magro? Fala para mim que você não queria. Quem queria, levanta a mão. Só os gordinhos, levanta a mão aí. Todos nós queríamos. Alguns gordinhos ou estão conformados demais, ou se encabularam.
Todos nós queríamos, querido. Todos nós queríamos. Você acha que a gente quer fazer dieta? Você acha que a gente quer fazer reeducação alimentar? Você acha, querido, que nós queremos fazer um exercício físico? Fala para mim, querido. Ninguém. Ninguém quer casar com o sapo, a gente quer casar com o príncipe. É ou não é? São coisas lógicas. A gente não quer, querido, o trabalho, o sacrifício da mudança natural. Terceiro fator, querido, essencial para a nossa mudança de vida, para que possamos dar o primeiro passo, chama-se renúncia. Diga comigo, renúncia. Diga, pastor, está piorando cada vez mais. Terceiro fator, querido, essencial para a nossa mudança, chama-se renúncia. Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, vai dizer: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Para que Abraão pudesse seguir em frente, ele teve que renunciar a algumas coisas na sua vida. E o primeiro passo de Abraão, querido, não foi assim, tão fácil para ele, quanto muitas vezes não é fácil para nós. Porque a mesma coisa, escute, que foi exigida de Abraão, muitas vezes será exigida de nós, para que esse primeiro passo seja dado, a renúncia. Abraão precisou renunciar, querido, escute só, em 3 esferas da sua vida. Primeiro Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Amém? Fala sobre 3 esferas de renúncia. Eu não vou entrar em 2 para que a gente não entre em conflito. Quais são as 2 que eu não vou entrar? Eu não vou entrar da casa do pai e da parentela. Essa daí eu vou deixar de lado, até porque a gente não tem tempo para isso. Mas eu vou falar, querido, sai da tua terra. Essa é a primeira esfera e é a esfera que nós vamos ficar hoje. Talvez seja uma das mais importantes e interessantes para nós. Quando Deus estava dizendo para Abraão: sai da tua terra, Deus estava dizendo para ele: sai do meio da tua cultura. A primeira coisa, querido, a primeira esfera que Abraão precisou renunciar foi a sua cultura. E o que seria cultura? Cultura é conjunto de crenças, conhecimentos, hábitos e valores. Quando Deus estava dizendo para ele: sai da tua terra, Deus estava dizendo: eu estou te levando você para viver uma nova cultura. A cultura que você tem hoje, aí no lugar onde você está na sua terra, ela não vale mais para a sua vida. Você vai ter que abrir mão do seu conjunto de crenças, conhecimentos, valores e os seus hábitos. Porque que muitas vezes, querido, escute só, nós sabemos que precisamos dar um passo em direção a Jesus e genuinamente nos convertermos, mas no entanto nós não conseguimos dar esse passo. Porque nós sabemos, querido, para que nós possamos herdar o reino dos céus, nós teremos que abrir mão, renunciar à nossa terra. Nós teremos que renunciar, querido, à nossa cultura, que muitas vezes é a cultura do mundo, que está impregnada na nossa vida. Por isso as pessoas têm tanta resistência com o Evangelho, porque elas não querem abrir mão da cultura do mundo. Elas não querem abrir mão, querido, muitas vezes do seu senso de justiça, dos seus valores, dos seus hábitos. Para servir a Deus tem que largar isso? É, pastor? Ah, não, então eu acho que eu vou ficar um pouquinho mais velho, vou aproveitar um pouquinho mais a vida. É assim ou não é? Já ouviu alguém dizer isso? Não, eu sou muito novo para esse negócio, eu ainda tenho que aproveitar mais a vida, eu vou deixar para depois. Muitas vezes, querido, nós vamos precisar renunciar a tudo isso. Muitas vezes eu escrevi aqui, nós temos a consciência de que precisamos mudar, mas no entanto ainda estamos presos à nossa incapacidade de renunciar. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que me esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação celestial de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu sei que existe algo de Deus para a minha vida, e eu sei que para que eu possa alcançar aquilo de Deus, aquilo que Deus tem para a minha vida, eu vou precisar renunciar muitas coisas. E o apóstolo Paulo, querido, é o grande exemplo que vale a pena renunciar a algumas coisas na nossa vida.
Por quê? Porque ele assim o fez. O apóstolo Paulo, querido, tinha muitas coisas para renunciar. Ele abriu mão do seu passado. O apóstolo Paulo, querido, foi, se não, talvez um dos homens que mais matou cristãos. Foi, se não, um dos maiores perseguidores, querido, enquanto ele servia a Roma, da igreja cristã. Foi talvez um dos que mais blasfemou, querido, contra a figura de Jesus Cristo. Foi talvez um dos piores soldados de Roma. Mas a Bíblia vai dizer, querido, que quando esse homem tem um encontro com Jesus, esse homem entendeu que para dar um passo em direção àquilo que Deus tinha para a vida dele e começar uma nova caminhada juntamente com Cristo Jesus, ele necessariamente precisava renunciar ao seu passado, precisava renunciar, querido, à sua cultura e às suas crenças, o seu senso de justiça. E a Bíblia vai dizer que assim esse homem fez. E sabe o que aconteceu, querido? O apóstolo Paulo se tornou o maior apóstolo de Cristo Jesus. Esse homem, querido, se tornou conhecido como o pai da igreja. 1/3, querido, de todo o Novo Testamento está ali, livros escritos propriamente por esse homem. Veja só, querido, simplesmente porque esse homem decidiu renunciar. Talvez ninguém tenha estabelecido tanta igreja, querido, no mundo conhecido daquele tempo como o apóstolo Paulo. Simplesmente por uma atitude, querido, de renúncia e dar o primeiro passo e ir em direção àquilo que Deus tinha para a vida dele. Sabe o que eu penso? Eu fico imaginando o quão sobrenatural, querido, pode ser nossas vidas e nosso futuro se decidirmos renunciar a algumas coisas e irmos em frente nesse tempo. O quão sobrenatural, querido, pode ser a nossa vida. Olha o quão sobrenatural foi a vida de Paulo. O quão sobrenatural pode ser a nossa vida. Podemos viver querido, e ter restaurações e transformações, querido, esplêndidas nas nossas vidas. Ele poderia ser conhecido como o maior perseguidor, mas foi conhecido como o maior plantador de igreja. Ele poderia ter sido conhecido como o camarada que mais matou almas, que serviu a Cristo, mas ele foi conhecido como o maior pregador, o maior anunciador do Evangelho de Cristo Jesus. E até hoje, querido, nós somos impactados pela mensagem desse homem, simplesmente porque ele decidiu renunciar. Querido, livre-se da prisão da renúncia. Esteja disposto a renunciar o que for preciso. Não pare. Dê o primeiro passo hoje e o Senhor vai te dar graça para você ir largando pelo caminho aquilo que não tem a natureza dele. Decida hoje. Renuncie hoje. E eu preciso adiantar o quarto fator. Chama-se confiança. Primeiro fator, querido, chama-se insatisfação. O segundo chama decisão. O terceiro chama renúncia. E o quarto fator, querido, que é essencial para nós avançarmos, chama-se confiança. Diga comigo, confiança. Gênesis no capítulo 12, no versículo 1 vai dizer o seguinte. Pessoal do louvor, sobe aqui para a gente encerrar por causa do horário. Gênesis no capítulo 12, no versículo 1. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu... Para onde Abraão estava indo? Para onde Abraão estava indo? E isso nós sabemos hoje, ele não sabia disso. Abraão estava indo a Canaã, e nós só sabemos que Abraão estava indo para Canaã, porque alguns versículos depois, ou algum tempo depois, mencionado nesses versículos, a Bíblia vai dizer que ele chegou ali então na terra de Canaã, e o Senhor disse: eu darei a ti e a tua descendência essa terra. Mas quando Abraão, querido, ouviu a mensagem de Deus,
Abraão não sabia para onde ele estava indo. Deus disse: sai da tua terra e eu vou te mostrar o lugar que você tem que ir. E para sair, querido, de um lugar e ir em direção a um lugar desconhecido, escute o que eu vou dizer para você, precisa simplesmente, querido, totalmente ter confiança em Deus. Porque se eu disser, pastor Rafael, sai daqui, vai a Pelotas, é fácil. Ele sabe, querido, ele sabe da onde ele está indo, ele sabe de onde ele está e sabe para onde ele está indo. Só que se eu disser para ele, ó, pastor Rafael, faz o seguinte, pega seu carro e vai andando aí que eu vou te guiando pelo meio do caminho. A primeira pergunta dele para mim seria: tá, pastor, mas para onde eu vou? Eu dizia: não, vai indo. Não, pastor, mas eu preciso saber para onde eu vou, porque assim, ó, eu preciso saber se a gasolina que eu tenho no carro dá. Eu preciso saber se eu levo roupa, vou voltar amanhã, eu não vou. É assim, não é? Sim ou não? Não seriam os nossos argumentos com Deus? Claro que seriam. Agora a Bíblia vai dizer, querido, que Abraão argumentou com Deus, sim ou não? Não, sabe por quê? Porque Abraão, querido, tinha confiança em Deus. Escute o que eu vou dizer para você, nem sempre sabemos aonde o primeiro passo, querido, vai nos levar. Por isso que é necessário confiança, por quê? Porque nós nem sempre sabemos aonde esse primeiro passo vai nos levar. Talvez a gente esteja dizendo hoje, vamos dar o primeiro passo, mas querido, em relação a algumas coisas na nossa vida, nós não sabemos aonde esse primeiro passo vai nos levar. Nós sabemos que ele vai nos mover. Nós sabemos que ele vai nos introduzir, querido, num caminho para a gente seguir em frente, mas a gente não sabe aonde esse caminho muitas vezes vai dar. E para trilhar esse caminho, querido, é completamente necessário que eu e você tenhamos o quê? Confiança em Deus. Confiança. Precisamos vencer a incredulidade. Se a fé, querido, pode remover montanhas, a incredulidade pode criá-las. Amém? Se a fé remove montanha, a incredulidade pode criar montanhas. Então é completamente necessário que tenhamos fé e confiança em Deus. Por isso, querido, eu quero convidar você essa noite a fazer como Abraão, simplesmente crer no Senhor. Dar o primeiro passo, querido. Talvez sem saber aonde esse primeiro passo vai te levar, mas com a consciência, querido, que Deus está te levando para um lugar seguro. Que Deus vai te levar para um lugar, querido, como diz em Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando sobre vós, diz o Senhor. E eu sei que eu tenho sobre vós planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Dê o primeiro passo com a convicção, querido, de que Deus, querido, está te conduzindo para um lugar diferente, para um lugar novo. Se coloque de pé, querido, essa noite. Pastor, mas como vai ser, pastor? Como que vai ser, pastor, depois que eu der esse primeiro passo e seguir em frente, pastor? Como é que vai ser? Pastor, eu vou avançar e esse caminho, como é que vai ser? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Siga o plano de Deus para a sua vida. E tudo que precisar no caminho, há de te encontrar. Siga os planos de Deus para a tua vida e tudo que você precisar, querido, nesse caminho, nessa nova caminhada, há de te encontrar. A provisão, querido, há de te encontrar no meio do caminho. Sempre que houver uma necessidade, escute, querido, a provisão vai te encontrar se você estiver cumprindo os planos de Deus para a sua vida. Por isso, querido, nessa noite não tenha medo. Saia. Não tenha medo, dê o primeiro passo. Quais são as suas insatisfações? Tome decisões essa noite, querido, em relação a elas. Pastor, eu estou insatisfeito com o meu casamento, com a minha vida.
Querido, tome uma decisão de mudar. Tome uma decisão de orar pela sua casa. Pastor, eu estou insatisfeito com o meu salário, com o meu trabalho. Tome uma decisão, querido, de mudar a sua condição financeira. Não sei se estudando, não sei se capacitando, não sei se saindo do emprego, indo para um novo, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: aquilo que você tolera te governa. Talvez você esteja insatisfeito, querido, como nós brincamos muito aqui hoje, com o seu corpo físico. Pastor, eu estou gordinho, eu gostaria de estar diferente. Ei, não espera segunda-feira. Começa hoje, querido. O regime, chega em casa agora e diz: eu mudei meu hábito alimentar. Talvez, querido, você esteja preso a um vício. E você vem lutando com esse vício, querido, muitas vezes, e você diga: pastor, eu sou insatisfeito porque eu quero largar isso e não consigo. Pois bem, querido, a tua decisão hoje, escute, a tua decisão hoje terá um peso diferente. Sabe por quê? Porque hoje você tem, querido, a possibilidade de unir o útil ao agradável. Por quê? Porque hoje tem uma revelação de Deus, hoje tem uma chave de Deus, querido, que vai te ajudar a abrir essa porta, a porta, querido, que muitas vezes está te aprisionando, o cárcere que te aprisiona muitas vezes no vício. Hoje, ei, há uma palavra de Deus, querido, para a sua vida. Deus está te dando uma chave. Mas se você sair daqui hoje, querido, e jogar essa chave fora, nada vai mudar na sua vida. A única oportunidade que você vai ter é talvez chegar domingo que vem aqui e dizer: Deus, me dá mais uma chave novamente. E talvez, querido, Deus, pela sua infinita misericórdia, possa te dar uma chave novamente, querido. E contando e crendo, querido, que a sua decisão não seja dizer, ou talvez desperdiçar mais uma vez a oportunidade que Deus está te dando. Saia, avance. A Bíblia diz, querido, Provérbios 4,18, e encerro aqui: mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando mais e mais, até que se torne dia perfeito. O caminho do justo, querido, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais e mais, até que se torne um dia perfeito. Talvez o primeiro passo, querido, vai introduzir você num caminho de escuridão, mas eu quero dizer para você, querido, vá firme, sabe por quê? Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais e mais e mais, até que se torne dia claro. Deus está iluminando o teu caminho, querido. Deus está provendo no caminho, a fim de que você possa, querido, chegar do outro lado. Aleluias! Aleluias, Pai, nós oramos nessa noite. Nós declaramos, Pai, profeticamente, querido, nessa noite, Pai, que Tu és o Deus, Pai, do sobrenatural. Que Tu és o Deus, sim, Pai, da revelação. O Deus, Pai, que nos dá uma chave, que nos dá um comando para uma nova ação. E nós não queremos desperdiçar nessa noite o comando dessa nova ação, Deus, para nossas vidas. Aleluia. Sabemos que o Senhor está conosco nesse caminho. Por isso nessa noite nós damos o primeiro passo, não em direção somente ao nosso milagre, mas damos o primeiro passo em direção à nossa transformação, a transformação da nossa vida, do nosso ser, do nosso caráter, a transformação do nosso lar, da nossa família, da nossa condição financeira. Senhor, eu profetizo essa noite sobre o Teu povo, sobre aqueles que aqui estão, Senhor Deus, e aqueles, Pai, que aqui não estão, mas estão ouvindo essa mensagem, que eles sejam alcançados, que essa palavra seja uma revelação para a vida dessas pessoas também, Senhor Deus. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. O caminho do justo é como a luz da aurora, meu Deus.